falando em diversidade, a gente vai para a última mesa, que é justamente sobre diversidade e desigualdade, se há ou não a necessidade de uma nova teoria geral do direito, uma nova jurisprudence. Para essa mesa, nós contávamos com o professor Ronaldo Macedo, que lamentavelmente teve um problema e não poderá estar com a gente, e o professor Adilson Moreira, que me avisa agora que está chegando. Mas, enfim, vamos começar a mesa com a professora Catarina, que está aqui. Então, por favor. Obrigada primeiro ao Mário, pelo convite. E, para mim, foi particularmente interessante passar esse dia aqui, ouvindo as discussões que vocês, professores do mestrado, estão tendo sobre direito e desenvolvimento e o futuro do nosso programa aqui na escola. E me iluminou em uma série de aspectos. Pronto. Tudo bom? Acabou de começar, nesse segundo. Estava agradecendo. Bom, como eu estava dizendo, eu estava agradecendo ao professor Mário então, pelo convite e, na verdade, estou muito feliz de dividir essa mesa com a Adilson, cujos textos eu tenho lido e com os quais eu tenho aprendido muito. E o trabalho, para quem conhece um pouco do meu trabalho, sabe que eu faço um trabalho na área de filosofia do direito. E é um trabalho bastante solitário. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente não está trabalhando em redes. E eu fiquei ouvindo os colegas e as colegas que vieram antes. Nós não estamos trabalhando com pesquisa empírica, embora eu ache que isso não é necessariamente... enfim, acho que há uma série de possibilidades de articulação do trabalho teórico e do trabalho empírico, então, enfim, eu vou falar um pouco sobre isso. Não imaginava que isso era um tópico tão quente, mas, de qualquer maneira, tem uma parte da minha fala que eu endereço um pouco essa questão, porque tem bastante a ver com o ponto central da minha fala, porque eu levei bem a ferro e fogo a questão que foi colocada para essa mesa, que é, precisamos de uma outra teoria do direito, E essa minha resposta, que eu já adianto que é uma resposta, um parcial sim, eu vou tentar narrar um pouco porque que eu acho que é um parcial sim, a partir do que eu acho que são algumas questões e alguns desafios que o feminismo impõe a uma certa maneira de ver a teoria do direito, que tem se consolidado nos últimos anos, digamos, como hegemônica, não sei se essa palavra é adequada, no mundo anglo-saxão, e que tem sido importada para outros países, inclusive o Brasil, seja aí não sei se eu estou usando o termo corretamente, mas quando o professor Turbeck de manhã falava em academic silos, seja porque talvez a gente tenha uma certa relação norte-sul, que influencia a maneira como a gente está redesenhando o campo da teoria do direito no Brasil, as questões que a gente acha que fazem parte e os patrulhamentos de fronteira sobre o que está dentro e o que está fora, seja pela maneira como, tradicionalmente, a gente ensina disciplinas que estão associadas a esse campo, como IED e Filosofia do Direito. Eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Uma primeira explicação rápida de como eu estou tomando teoria do direito, qual o sentido da teoria do direito para mim. Uma segunda parte, o que é teoria do direito feminista ou feminismo jurídico. E, finalmente, se a gente realmente precisa de uma outra teoria do direito, em que bases. Eu tomei, então, a provocação posta pela pergunta que organiza essa mesa em um sentido bastante estrito e técnico, digamos assim, dentro de uma certa tradição, que vocês vão perceber que é a tradição anglo-americana, a tradição de língua inglesa, que vê o que chama, normalmente, até a teoria de direito de jurisprudence. Então, tem uma expressão até específica. Mas o que ela quer dizer substantivamente? Normalmente, a teoria do direito, nesta concepção, e não é a única, já adianto, tem sido definida mais ou menos nos seguintes termos, como um conjunto de proposições explicitamente formuladas ou articuladas a respeito de 2 questões, o que é o direito e o que o direito faz. É um campo de conhecimento, portanto, que responde a algumas perguntas principais, tais como qual é a natureza do direito, qual é a sua origem, o que constitui o direito, por exemplo, acho que quase todos vocês aqui, imagino que todos, tenham, em algum momento,
ouvido falar que o Hart diz que o direito é composto de regras primárias e secundárias. Ou que no modelo de regras 1 do Dworkin, o Dworkin vai dizer que o direito é composto de regras e princípios, né? Para que serve o direito, portanto, qual é a sua função, e qual é a relação do direito com outros campos, tradicionalmente a relação entre direito e moral, mas também a gente poderia explorar a relação entre direito e economia, direito e política, etc. Se nós pegarmos um manual americano, né, recente de teoria do direito, ou de jurisprudence, ou a definição, por exemplo, do Andrei Marmor na Stanford Encyclopedia of Philosophy, nós vamos ver que a teoria do direito também está dividida em algumas tradições de pensamento, né? E, normalmente, são duas tradições rivais, né, que são citadas. Uma mais antiga, que seria a tradição do direito natural, e uma mais recente, que é consolidada a partir do final do século XIX e só vai ser colocada em xeque, digamos, a partir da década de 70, nesta tradição, no mundo anglo-saxão, nessa leitura, que é o positivismo jurídico. Todas as outras abordagens, perspectivas, inclusive teorias feministas, são normalmente colocadas numa rubrica genérica de outras teorias, né? Bem, acho que essa minha fala parte de uma preocupação que eu comecei a ter, e de alguém que vem, então, da teoria do direito, desta teoria do direito, se formou como pesquisadora dentro dessa tradição, e um certo incômodo de que essa teoria do direito não fala de questões de gênero, né? Não fala de mulheres, não fala de pessoas, fala de sujeitos de direito, fala de seres humanos, genericamente, abstratamente, em sentido universal. E, mais recentemente, quando eu comecei efetivamente a tentar fazer uma aproximação entre a teoria do direito e a teoria feminista, eu comecei a procurar, então, também algumas outras referências dentro do que o campo entende como mainstream, né? E ver o que tinha de diferente ou como eram talvez outras visões sobre o trabalho da teoria do direito. E tem sido útil para mim, e eu compartilho com vocês, a leitura de autores como o Galligan, né, um livro que vocês devem conhecer, o Law in Modern Society, ou os trabalhos do Brian Tamanaha, sobretudo o último livro dele, que é o Realistic Theory of Law, que disputam, na verdade, a visão de que o campo está dividido entre essas duas grandes tradições. Né? O Tamanaha, por exemplo, vai afirmar que existe uma terceira grande tradição que remonta a Montesquieu, passando pela escola histórica alemã, chegando na escola sociológica, desembocando no realismo jurídico americano. Ele faz uma grande história ali da teoria dessa terceira grande tradição, que ele vai chamar de social legal jurisprudence, ou uma teoria sociojurídica, numa tradução possível. Ele mesmo vai dizer, ele vai lembrar isso num dos capítulos introdutórios desse livro, mas que, na verdade, é um texto de 2015, se eu não me engano, que os próprios americanos já concordavam que haveria uma terceira grande tradição. Tem uma obra do Roscoe Pound, de 1911, em que ele afirma que existem, na verdade, 3 grandes grupos de teorias do direito, né? A escola do direito natural, a escola analítica e a escola histórica, né? Naquele momento, a escola histórica. E o que o Tamanaha está tentando mostrar, e eu confesso que ainda é uma aproximação inicial com essa terceira grande escola, é que, contemporaneamente, várias dessas teorias que são consideradas menores ou parciais, inclusive Law and Economics, mas também o pragmatismo jurídico e as teorias chamadas críticas, né, a crítica feminista, a crítica racial, na verdade, são elementos que podem ser repensados a partir dessa outra grande tradição desse social legal jurisprudence, e que poderiam ser melhor compreendidas, porque as suas tarefas poderiam ser melhor compreendidas se a gente tivesse esse terceiro grande guarda-chuva. E ele vai dizer que são 2 insights principais que essa teoria sociojurídica traz. Primeira, parece um pouco óbvia depois do dia de hoje, é que o direito é um fenômeno social por natureza, e o direito é melhor compreendido por lentes empíricas. Não apenas por lentes empíricas, mas, possivelmente, a partir de lentes empíricas também. Isso é, o direito se beneficiaria, ou a teoria do direito se beneficiaria de um diálogo com outras ciências e saberes, como a história, como a economia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a ciência política, etc.
E aí um ponto que ele levanta, e eu acho que eu vejo muito isso na maneira como a gente tem trazido essas teorias para o Brasil e a gente tem ensinado e organizado o saber dentro da universidade, é que a teoria mainstream, sobretudo no norte global, é dominada por pessoas com treinamento em direito e filosofia, sobretudo com um pé bem forte na filosofia. Então, a teoria do direito é vista como um campo da filosofia. E a incorporação de outros saberes do elemento empírico, ou um deslocamento para fora do que é tido como cânone do campo, é enfrentado com muita crítica e com um certo sentido de patrulhamento de fronteira, do tipo, isso não é teoria do direito, muitas vezes significando simplesmente, isso não é filosofia. Ou, isso não é teoria do direito, porque não é o que eu entendo como teoria do direito. Então, fica uma briga, um cabo de guerra de patrulhamento de fronteira sobre onde começa, onde termina, porque não é muito filosófico e tudo mais. Bem, dito isso, como que eu tenho tentado articular essa reflexão com as teorias feministas do direito? Acho que a primeira coisa importante a dizer é que a teoria feminista do direito, as teorias, são tão plurais quanto são os feminismos, né? E para quem conhece um pouco da discussão sobre feminismo em outros campos, tudo que eu vou falar aqui não é novidade. Mas eu acho que é importante porque me parece que aquilo que está sendo produzido, talvez com exceção da discussão dos anos 80, e eu vou me referir a ela especificamente, nos Estados Unidos, aquilo que estava sendo produzido pela teoria feminista e o que é produzido pela teoria do direito são dois campos que parece que não tem nenhum ponto de contato, as pessoas não se escutam e as questões não são compartilhadas de nenhuma maneira. Então, eu vou ser um pouco didática aqui, mas me desculpem o didatismo para quem já conhece um pouco da discussão. Bom, qual que é o traço comum, né, de todas essas teorias feministas do direito? É o foco na condição das mulheres e na condição, sobretudo, de subalternidade e opressão vivenciado pelas mulheres. E aí as mulheres também a gente tem que colocar em questão. O feminismo, diferentemente de uma mera descrição sobre o fenômeno do gênero, né, e as eventuais descrições sobre o impacto do direito, né, sobre essas questões de gênero, talvez tenha uma característica mais crítica e mais confrontacional e mais colada no ativismo e na política. Isso não é visto como um problema, isso é visto como uma qualidade, talvez. Portanto, o feminismo é uma descrição e uma crítica ao patriarcado no direito, quer dizer, onde que a gente vê o patriarcado dentro do direito, e sugestões de como superar o patriarcado, seja olhando para as instituições e para o sistema de justiça, seja olhando para a lei. E, portanto, isso tem que articular saberes empíricos com saberes teóricos, ou trabalho descritivo com trabalho prescritivo. Eu não vou entrar nas minúcias dessas diferenças, mas que já foi bastante debatido. Categorias supostamente neutras e universais, como, por exemplo, de sujeito de direito, pessoa humana, são que, enfim, podem ou agem em desfavor das mulheres, são os alvos principais e mais óbvios, né? E aí, na verdade, quando a gente coloca essa lente, a gente vai perceber que não sobra pedra sobre pedra, porque mesmo âmbitos que a gente diria, que são os que a gente acha que são mais neutros, né? Direito civil, por exemplo, super neutro, propriedade, responsabilidade civil, etc., a gente vai ver que tem problemas de gênero sérios na conformação dos conceitos, na interpretação dos conceitos, na como o sistema de justiça ou as instituições jurídicas reagem, interpretam a eles, que são relevantes. Então, eu acho que eu tentei organizar 5 pontos que eu acho que são relevantes para o feminismo jurídico, ou seja, 5 pontos que, independentemente de qual estágio do feminismo ou qual tipo de feminismo você está trabalhando, existe um foco nesses 5 pontos. O primeiro é meio óbvio, foco na experiência das mulheres, mas não é tão óbvio, porque é foco na experiência, e a palavra experiência aqui tem um sentido bastante específico. Desde o feminismo dos anos 60, uma questão super importante é a criação de consciência da sua condição de mulher. E, para o direito, então, é pensar como uma mulher mulher feminista. Enxergar o direito a partir do ponto de vista de uma mulher feminista. Colocar essas lentes em todo momento ao longo do processo de avaliação de seja lá qual fenômeno do direito você está avaliando.
Outro esforço é o esforço de mostrar a existência de vieses masculinos implícitos, né? Regras jurídicas androcêntricas, regras supostamente objetivas, e aí objetivos é entre aspas mesmo, que são definidos a partir de um padrão masculino de comportamento que acaba por reforçar a condição de subalterno ou de oprimido da mulher. Mostrar que, às vezes, as questões e as respostas legais são postas em termos, para as mulheres, né? Em termos de dilemas insolúveis, no qual as soluções são subótimas, ou que os americanos gostam de chamar de double bind ou catch-22, que eu tive que entrar no Wikipedia para entender o que é, porque, enfim, tem uma referência a um livro muito famoso, e tal, enfim. Mas o caso clássico é fácil de entender. Quando, por exemplo, pensar-se uma política de ação afirmativa que gere diferenciação, um tratamento específico, isso tem um efeito, para corrigir uma injustiça histórica, por exemplo, isso tem um efeito bumerangue e acaba por reforçar algum tipo de condição de subalternidade da mulher. Então, isso se volta contra a própria mulher, ou seja, todas as opções apresentadas pela lei eram ruins, né? Desconfiar de grandes slogans, né, no sentido de que existe sempre uma tentativa, um processo cultural e social de reprodução sob uma nova roupagem de padrões de dominação masculinos. Aí eu cito não uma feminista americana, mas uma feminista francesa, que eu acho muito interessante, que é a Elisabeth Badinter, que ela tem vários livros, mas, enfim, um livro mais recente que eu estava lendo, eu achei bem interessante, que é como o discurso da maternagem e do aleitamento, que, claro, são exercidos em benefício da saúde física e psíquica dos filhos e das mulheres, da relação entre as crianças, pode ser usado para colocar as mulheres de volta ao lar e num processo de reessencialização da mulher como mãe. Então, como algo que é, inclusive, enfim, interessante do ponto de vista da relação afetiva da mãe com a criança e tal, pode ser usado para reessencializar a mulher na condição de mãe e colocá-la no espaço doméstico, tirando-a do espaço público. E outro esforço, é um esforço constante, que é o esforço de desvelamento, realmente, de mostrar as reais escolhas, e aí escolhas não são escolhas de fato, né, não escolhas verdadeiras, que as mulheres têm. E em que medida são, na verdade, verdadeiras escolhas, por isso escolhas entre aspas. E que, portanto, em que medida as mulheres podem ser responsabilizadas por essas escolhas. Acho que esse que é o ponto. Do tipo, foi você que escolheu ser mãe, então não reclama, ou foi você que escolheu trabalhar, então não reclama. E aí, enfim, as mulheres são sempre colocadas em situações de escolha, mas que não são verdadeiras escolhas. Então, é um olhar sobre o que é escolha e a capacidade de agência das mulheres, né? A relação entre escolha e responsabilização. Bom, nos Estados Unidos, ou talvez no feminismo jurídico acadêmico, a gente poderia talvez pensar em três grandes ondas, três grandes estágios. Aí, mais uma vez, né, quem conhece não tem muita novidade. Mas que eu acho que é importante para a gente pensar o quão afastado está, quanto a teoria do direito, aquela teoria do direito lá, do que o direito é, o que o direito faz, qual a relação entre direito e moral, está afastada da discussão acadêmica, não vou nem falar da discussão dos tribunais, essa é outra história, que a gente já tem, quer dizer, o acúmulo que a gente já tem nos últimos 70 anos. Né? Então, tem, basicamente, 3 ondas. Né? E aí, eu estou em quantos minutos, professor Mário? Então, eu vou falar bem rapidinho. A primeira onda Então, veja, isso vale para o feminismo acadêmico norte-americano. Isso não quer dizer que a gente não tem feminismo latino-americano, feminismo brasileiro, não tem ativismo. Né? Para quem tiver interesse, tem um livro recente da Eva Bly e da Lúcia Avelar, né, sobre 50 anos de feminismo Brasil, Chile e Argentina, que dá um panorama, né, político, jurídico e do ponto de vista do ativismo. Né? Então, é só uma divisão aqui heurística. Né? A primeira onda é a onda, o estágio da igualdade, né? E que tem uma forte relação com o feminismo liberal, né? No qual a ênfase está na similaridade entre homens e mulheres nos aspectos considerados relevantes. Então, homens e mulheres são fundamentalmente iguais, portanto, não existe razão para a mulher ser confinada ao espaço doméstico, ou não existe razão para a mulher não ser remunerada na mesma proporção que o homem pelo mesmo trabalho, porque, afinal, somos iguais. A segunda onda, a partir dos anos 80, é chamada de estágio da diferença. Né? E aí tem 2 grandes clivagens aí dentro. Né? A primeira é a teoria da dominação,
que é uma teoria ampla que visa repensar a estrutura do direito para eliminar relações patriarcais que oprimem as mulheres, mas por uma via específica, que é a via do controle do corpo e da sexualidade da mulher, que também é chamado de feminismo radical. Então, a diferença serve para oprimir, né? Quer dizer, a diferença oprime sempre, né? Mas, enfim, é uma visão mais negativa dessa diferença, enquanto que o feminismo cultural ou relacional vai ter uma relação mais celebratória com essa diferença, né? As mulheres são, de fato, diferentes dos homens, elas têm um conjunto de valores distintos, como o cuidado, a empatia, a capacidade para conexão, e, em vez de reprimir esses valores, nós devemos celebrar esses valores, e o direito, na verdade, deveria se tornar um pouco mais cultural, um pouco mais empático, um pouco mais, enfim, lidar com questões de conexão, etc. Então, a diferença deve ser celebrada e incorporada ao direito. A terceira onda, e é o momento que nós vivemos hoje, que acho que se desenrola a partir dos anos 90, e nós estamos vivendo esse estágio, né, é o estágio que a gente chama de estágio da diversidade, em que, na verdade, começa a se colocar em xeque a ideia que era muito cara às feministas dos anos 80, de que as mulheres, enquanto grupo, são diferentes dos homens. Se coloca em xeque, sobretudo, a partir da ascensão do feminismo negro e do feminismo lésbico, que vai dizer, bom, a experiência... Não existe a mulher universal, do mesmo jeito que não existe o homem universal, do mesmo jeito que não existe um sujeito de direito universal, né? O que existem são experiências bastante distintas e, portanto, a própria experiência da opressão e da subalternidade é muito diferente, né? Para cada grupo de mulheres e para cada mulher individualmente. E aí alguns conceitos importantes aparecem, como, por exemplo, o conceito de múltiplas opressões, o conceito de interseccionalidade e as conexões que vão ocorrer com questões raciais, étnicas, de orientação sexual, etc. Eu poderia falar um pouco também das concepções pós-modernas, de performatividade, mas eu estou vendo várias cabecinhas balançando aí, que assim, eu acho que vocês conhecem essa discussão, né? Mas eu gostaria de só chamar a atenção para um outro fenômeno dos anos 90, que tem a ver com a questão de direito internacional e global, que é o feminismo global e a ascensão dos direitos humanos internacionais. Não é que é uma ascensão, né? Mas é um protagonismo, e que, curiosamente, ocorre na esteira também de existe um encontro aí, eu acho, entre o feminismo liberal e esse processo dos direitos humanos internacionais, e, por outro lado, toda uma discussão sobre estudos descoloniais, etc. Então, é interessante que a pulverização do campo, enfim, você encontra essa mesma pulverização na discussão sobre feminismo e direitos humanos, né? Bem, mas a provocação inicial era sobre se a gente precisa, então, de uma outra teoria do direito, né? E o que eu tenho, enfim, essa fala é o preâmbulo, minha linha de raciocínio para chegar num paper que eu escrevi, que eu vou apresentar na semana que vem na Colômbia, num seminário que se chama Beyond Human Rights, que diz que, sim, em certo sentido, nós precisamos de uma outra teoria do direito, tanto por razões empíricas quanto por razões teóricas. Bom, se a gente pensar nos dados, por exemplo, dos dados da PNAD, né, que não tem uma mulher que não conheça os dados da PNAD sobre escolaridade, diferença de rendimentos, e essas diferenças distribuídas no conjunto das mulheres brasileiras, separando mulheres brancas de mulheres negras, mulheres indígenas, nós sabemos que a velha questão que o feminismo coloca, se o direito é um instrumento do patriarcado para manter as mulheres sob uma condição de opressão e subalternidade, deve ser, no mínimo, levada bastante a sério, né? Então, acho que a gente tem dados que nos dizem que, num país como o Brasil, não dá para não falar de feminismo, né? Do ponto de vista teórico, o que eu venho tentando fazer é estabelecer em que medida, então, o feminismo joga luz sobre algumas questões que a teoria do direito mainstream, ou tradicional, ou convencional, não vê, né? E quais são os problemas disso, né? Da gente ter esse tipo de teoria. E eu busquei isso numa discussão que eu acho que ficou perdida no tempo. E a razão pela qual ela ficou perdida no tempo ainda não é clara para mim. Mas, nos anos 80, diversas
filósofas feministas estavam tentando escrever teorias do direito feministas. Então, portanto, respondendo a essas questões, né, o que é o direito, que o direito faz, com relações de direito moral, etc. E, por alguma razão, e eu acho que talvez tenha a ver um pouco com razões estratégicas, essa pauta ela foi, de uma certa maneira, abandonada em prol de estratégias de construção de explicações de problemas pontuais, eu acho. E eu dou um exemplo, né? Um dos textos mais influentes dos anos 80 é o texto da Robin West, que se chama Jurisprudence and Gender. E é esse texto que eu tento analisar no meu artigo. O que ela vai falar, ela, que é uma feminista cultural, ela vai fazer um ataque tanto ao liberalismo jurídico quanto ao Critical Legal Studies. E ela vai dizer, ambos compartilhariam de uma visão masculina do que é ser humano, construída a partir da experiência de uma experiência que é uma experiência masculina, e, portanto, toda a teorização posterior é masculina, gerando teoria do direito masculino, digamos assim, né? Então, o que ela faz, em última instância, é tentar reescrever a teoria do direito em bases que incluam a experiência das mulheres, assim como a experiência dos homens, e componham uma visão mais ampla, né? Ela vai ser massacrada, né? Ela vai ser massacrada pelo feminismo posterior, porque, evidentemente, ela não estava considerando a hipótese, ela estava, de uma certa maneira, universalizando a categoria mulher. Ela vai ser massacrada porque ela fala de uma visão humanista. Ela vai ser massacrada porque ela fala, bom, a teoria do direito tem que incluir uma série de outras questões, né? Por exemplo, como a gente se relaciona com animais. São questões que, na filosofia do direito, são importantes, né? Podem parecer um pouco estranhas, mas são importantes. Mas, de qualquer maneira, ela tinha um projeto ambicioso, né? E um projeto de crítica muito ambicioso. E acho que, de uma certa maneira, essa crítica que ela faz ao liberalismo jurídico e ao Critical Legal Studies, ela vai reverberar nessa pulverização teórica que a gente vê nos anos 90 positivamente, para dizer, bom, realmente a teoria do direito tradicional não nos abarca, não vê as nossas questões, não olha para as nossas questões. Mas, de alguma maneira, esse projeto vai sendo abandonado. E eu tenho um pouco de dúvida de por que ele foi abandonado, e eu ainda não tenho uma resposta para isso. De qualquer maneira, eu acho que o texto dela me mostrou que essa minha desconfiança de que a teoria do direito precisa olhar para o feminismo não era totalmente descabida. Tinha alguém lá, muitos anos atrás, que já falava sobre isso. E é um texto muito influente, muito importante. Então, não estava totalmente fora, né? Assim. E acho que a maneira, e aí voltando ao meu ponto, né, sobre como a gente importa certas teorias, como a gente organiza o ensino jurídico, como a gente organiza o ensino de certas disciplinas como IED, filosofia do direito, eu acho que como a gente ensina e como a gente cala, né, e o que a gente pesquisa e o que a gente não pesquisa sobre a condição, nesse caso, socioeconômica, política, e as relações de poder que envolvem mulheres e homens, diz muito sobre o que nós queremos do direito e o que nós queremos que o direito nos dê também, né? Então, eu acho que, realmente, o paper está em evolução, né? Quando tiver uma primeira versão, ele será completo, ele será circulado, mas eu acho que repensar um pouco esse papel da teoria do direito é importante, porque acho que realmente são dois universos. Se fosse um diagrama de Venn, uma área adora diagramas, né? Eu acho que eles não têm nenhum ponto de contato, né? A teoria do direito e a teoria feminista estão habitando universos muito diferentes. E acho que isso é uma coisa estranha. Me parece que tem alguma coisa errada por aí. Fico por aqui.